Vamos falar um pouquinho sobre a nossa trigonometria, né? Nossa meta é entender um pouquinho mais sobre a circunferência trigonométrica, né? Entender como que a gente calcula seno e cosseno dos ângulos situados não só no primeiro quadrante, mas também nos outros quadrantes. Isso vai ajudar a gente lá na aula de geometria, né? Também vai ajudar a gente, de repente, em algumas outras questões de física, onde você precisa calcular seno e cosseno de alguns ângulos diferentes, né? Antes, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades para medir ângulo, que isso também vai ajudar a gente a resolver equações trigonométricas numa aula que a gente vai fazer daqui a pouquinho para você, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, quando você fala em unidades para medir ângulos, você tem duas unidades muito importantes aqui para a gente. A unidade graus, que a gente está importando lá da geometria, uma volta era 360 graus, não era isso? Meia volta é metade. Metade disso daí corresponde a 180. E um quarto de volta seria metade da metade. Metade da metade vai dar 90 graus, né? De repente você fica curioso, por que é 360? Na realidade, isso daí é uma herança que a gente tem aí dos povos mais antigos que gostavam muito dos 60, né? 60 era um número importante por causa do número de divisores. Outro resquício que você tem é o seu próprio relógio, né? Quando você fala em 60 minutos, você está fazendo um grupinho de 60 que vira uma hora. Hoje a gente faria grupinho de 10, né? Seria mais prático por causa da nossa aptidão em trabalhar com sistema decimal e vírgula. Mas antigamente o pessoal gostava dos 60 e ficou isso daí historicamente para nós, né? E a gente até hoje trabalha com essa unidade em que a gente acaba se acostumando, né? Uma outra unidade importante, radianos, né? Só que radianos eu vou falar um pouquinho melhor para você. Como é que é a unidade de radianos? Presta atenção que eu vou construir para você o ângulo de 1 radiano aqui, ó. Eu vou fazer uma circunferência, não é? Estou segurando aqui, ó, o tamanho de um raio. E agora eu vou pegar esse raio e eu vou encostar ele aqui na circunferência, mas acompanhando a curva da circunferência, não é? Então pronto, esse arco que eu acabei de marcar aqui, ó, ele está acompanhando aqui a curvatura, ele mede quanto? Um raio, não é isso? Se você medir, se você ligar ele aqui no centro da nossa circunferência, você vai formar um ângulo. E esse ângulo aqui, por definição, vai ser o ângulo de 1 radiano. Tudo bem? Se eu fizer uma circunferência maior, vamos fazer aqui um exemplo um pouquinho maior, uma parte dela, não? Se eu fizer uma circunferência maior e eu fizer a mesma coisa que eu fiz com esse ângulo aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui um novo arco, que também será maior, não é isso? E a hora que você ligar esse pessoal aqui no centro da minha parte da circunferência, o que vai acontecer? Você vai formar um ângulo que é do mesmo tamanho que esse aqui. Então, por definição, esse ângulo aqui mede 1 radiano. Não depende do tamanho da circunferência. Se você fizer um pouco maior, o ângulo permanece o mesmo, né? Agora, interessante o seguinte, como é que seria o ângulo de 2 radianos? Seria o quê? Colocar 2 raios, 3 radianos você coloca 3 raios e assim por diante. Então, se eu fizer um exemplo com números, como é que ficaria assim, ó? Vamos pensar assim, eu tenho um arco, o meu arco mede quanto? Sei lá, chutando aqui um valor, 10 centímetros. E eu estou aqui numa circunferência cujo raio vale 4 centímetros. Quantos radianos eu vou ter nesse ângulo aqui, ó? Como é que você vai medir esse ângulo aqui em radianos? O que você tem que fazer? Você tem que ver quantos raios cabem dentro daquele arco. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Ué, você concorda comigo que é só fazer uma divisão? 10 dividido por 4? Isso daqui vai dar quanto? Isso daí vai dar 2,5. Vai ser do que? 2,5 radianos. Você que é um pouquinho mais craque, é um número adimensional e a gente coloca radiano só para lembrar que é um ângulo que a gente está medindo aí. Tudo bem? Daqui nasce então uma ideia, uma formulinha, né? Para você medir um ângulo em radianos, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma divisão. E quem que a gente dividiu? Eu dividi o comprimento do arco pelo comprimento do raio. Então você divide o arco pelo raio. Para que você dividir um pelo outro, você vai ter a medida do ângulo em radianos, não é isso? Legal. Agora você imagina uma situação onde eu estou dando uma volta completa na nossa circunferência. Tem uma circunferência e eu vou dar uma volta completa. Saio daqui e dou uma volta inteira nela, não é? Eu vou andar um certo número de metros, centímetros, quilômetros. Quanto que eu vou andar? Eu vou andar o comprimento da circunferência. Lembra a formulinha do comprimento da circunferência?
Era 2πr. Então, quer dizer, o comprimento do meu arco vai ser 2πr. E aí eu tenho que dividir o arco pelo raio. Se eu dividir o arco pelo raio, o que vai acontecer? Você vai cortar. E aí a gente acabou de descobrir o ângulo em radianos de uma volta. Uma volta vai valer quanto? 2π. 2π radianos. Então é aqui que entra o π na unidade de radianos. Ele aparece na formulinha do comprimento da circunferência. Como eu cancelo o raio, se eu fizer uma bolinha, uma bola ou uma bolona, não importa, você sempre vai ter 2π como uma volta em radianos. Metade, metade você vai ter o quê? Metade do valor, vai ser π radianos. E 1/4 de volta é metade da metade, vai ser π sobre 2. Beleza? Então tá aí as nossas duas principais unidades, né, para a gente medir ângulos, graus e radianos, né? Também seria interessante a gente agora lembrar alguns ângulos importantes que a gente usa bastante em graus e em radianos. Minha pergunta, 60 graus, por exemplo, é um cara importante para a gente. Ele aparece lá na tabelinha lá do seno e cosseno da geometria. 60 graus vale quantos radianos? Será que você percebe que são unidades, elas são proporcionais? Quando uma divide por 2, a outra também divide por 2? Se elas são proporcionais, podemos fazer a tal da regra de 3. E aí vamos lá, a gente cria assim uma coluna graus, uma coluna radianos, não é isso? Vamos trabalhar em vez de uma volta, meia volta, porque assim os números ficam menores. Poderia falar 360 equivale a 2π. Prefiro falar 180 vale π. E 60 graus vai valer quanto? Vai valer x. Como é proporcional, eu faço então uma regra de 3. Multiplico em cruz e assim eu calculo o valor do ângulo em radianos. 180 vezes x, 60 vezes π. Passo 180 dividindo. Conclusão, acabamos de descobrir o ângulo em radianos, não é? Dá para você jogar fora esse zero, divide embaixo em cima por 6, vai dar π sobre 3. Π sobre 3 radianos, 60 graus equivale a π sobre 3. Alguns ângulos importantes. A gente já sabe aqueles que eu coloquei, vamos escrever aqui os outros. O zero é importante, 30, 45, 60, 90, 180, 270, daqui a pouco você vai ver por que ele é importante, e o 360. Quem que a gente já conhece? 360 é uma volta, vale 2π. 180 é meia volta, vale π. O 90 é π sobre 2 e o 60 acabamos de falar que é π sobre 3. 45 é metade do 90. Então pega o π sobre 2, divide por 2. π sobre 2 por 2 vai dar π sobre 4. 30 graus é só fazer do 180 para cá, você divide por 6. Então dividindo esse cara por 6 vai dar π sobre 6. 0 grau, 0 radiano, só para lembrar que não tem aquela bolinha. E o 270 é só pegar o 90 e multiplicar por 3. Se eu multiplicar por 3, vai dar 3π sobre 2. Esses ângulos eu tenho que saber de cabeça, porque eles aparecem bastante aí nos nossos exercícios. Vamos agora pegar tudo isso que a gente falou e colocar dentro de uma coisa chamada circunferência trigonométrica. Agora vamos pegar todos esses ângulos e vamos colocá-los numa circunferência, que aí vai criar um padrão para a gente poder falar a mesma língua, para a gente poder resgatar todos os conceitos da trigonometria. É moleza, você que sempre teve que decorar isso, não entendeu? Você vai ver que é bem simples. Vamos fazer o seguinte, vamos resgatar uma coisa lá da física. Lá na física, quando você ia calcular velocidade numa estradinha, você adotava uma origem e você adotava o que a gente chamava de um sentido positivo de percurso. Não é? O que significa isso? Que quando você vai andando para lá, a sua marcação ia ficando cada vez maior. Quando você andava ao contrário, ela iria diminuindo. Perceba que aqui é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de marcar em centímetros, quilômetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar em graus. Então você marca lá 0 graus e o nosso sentido positivo vai ser o sentido anti-horário. E aqui então você vai marcar 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5 e assim vai indo, né? Se você dá uma volta completa, quantos graus você vai andar? Você vai andar 360. Se de repente você parar aqui na metade do caminho, metade do 360, você vai cair aonde? Lá no 180. Se você parar nesse outro pedacinho aqui, seria metade da metade, que corresponde a 90 graus. E aqui embaixo, vamos lembrar que esses nossos dois eixos aqui são perpendiculares. Você vai dar 1, 2, 3 pedaços de 90, que corresponde, portanto, a
270 graus. Perfeito? Importante perceber que se eu estou no 90 e eu ando para cá, meu ângulo aumenta. Se eu estou no 270 e ando para cá, meu ângulo diminui. Do 180 para cá, diminui. Tudo tem a ver com o sentido positivo, que é o sentido anti-horário, não é? E o sentido negativo, que é para onde diminui a nossa marcação, não é? Aqui também é interessante a gente saber a localização dos ângulos falando quadrante. A gente chamava essa região de primeiro quadrante, essa daqui era o segundo, terceiro e finalmente o quarto quadrante, não é? E aí então eu pergunto, em que quadrante está o 200 graus? O que você deveria pensar? Aqui é o 180, o 200 deve estar um pouquinho mais para frente, aqui no terceiro quadrante. Cadê o 300? 270, 300 deve estar mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 90, cadê o 100? O 100 deve estar mais ou menos aqui. Tudo bem? Agora eu vou perguntar, aonde que está, por exemplo, o 390? Opa, o que é o 390? 390 é um ângulo maior do que uma volta. Ele vai andar 360 e ainda vai andar mais 30 graus. Então, 390 graus vai estar onde? No primeiro quadrante. Perfeito? Outra coisa legal para a gente lembrar, lá na física também, na estradinha, tinha marcações negativas, né? Aqui eu também vou ter ângulo negativo. Se eu faço isso daqui, ó, eu ando 360. Se eu faço isso ao contrário, estou andando quanto? Menos 360. Ah, mas eu caio no mesmo lugar. Mas o sentido de rotação pode ser importante para, dependendo da área que você está atuando, uma torneira, para um lado ela fecha, para o outro lado ela vai abrir, não é isso? Então, conclusão, às vezes o sinal que você coloca na frente do ângulo pode ser um diferenciador daquilo que você está analisando. Tudo bem? Então tá aí a nossa circunferência trigonométrica e a localização aí dos nossos ângulos. Se eu quisesse fazer agora os ângulos em radianos, é exatamente a mesma coisa. Não vai mudar nada, não é? A única coisa é a nossa unidade, que a gente não tem, digamos, tanta afinidade, mas a conversa é exatamente a mesma. Olha eu marcando lá o 0, aqui vai ser o 2π, metade π, aqui em cima vai ser o 90, que era o π sobre 2, e aqui embaixo 3π sobre 2, não é? Legal, e assim a gente tem a mesma circunferência, o mesmo sentido positivo, né? Para cá, os nomes se repetem, primeiro quadrante, segundo. Só vou agora fazer um comentário diferente aqui para você. É muito legal a gente colocar a letrinha π, porque assim a gente não precisa fazer as contas. Só que ela tira um pouco da noção do tamanho das coisas, né? O π vale quanto? Não é aproximadamente 3,14? Esse aqui, π sobre 2, é metade do 3,14. Ele vale 1,57. Esse aqui, ó, é 3 vezes o de cima, 4,71. E esse aqui é o dobro desse, então é 6,28. Por que eu estou falando isso? Porque de repente algum maluco pergunta para você, onde que está o 2 radianos? 2 radianos? Aí eu tenho que saber que aqui é o 1,57 e aqui o 3,14. Então eu chutaria o 2 mais ou menos por ali assim, ó. Aqui não é 3,14? O 3 deve estar mais ou menos nessa região. O 4 um pouco mais para frente, ali é 6,28. O 6 está um pouquinho antes, né? E assim a gente consegue colocar aqui na nossa circunferência os números reais. Então, quando a gente fala de números reais, é para a gente trabalhar em radianos. Tudo bem? E agora vamos falar da simetria da nossa bolinha aí. Uma coisa parece ser boba, parece ser simples, mas muita gente não entende isso e isso vai prejudicar você daqui a pouquinho quando for calcular seno e cosseno. Não decora, entenda o que está acontecendo. Eu estou colocando a nossa circunferência com os ângulos, cada um na sua posição, já que eu acabei de falar para você. E eu marquei aqui, por exemplo, o 40 graus, né? Aí eu queria fazer o seguinte, vou traçar aqui uma corda paralela, não é isso? E eu quero achar qual que é o ângulo simétrico a ele lá no segundo quadrante. Como é que eu faço isso? Veja que eu falei que isso daqui é paralelo. Se é paralelo, o que vai acontecer? Aqui, ó, vou falar assim, ó, apelando lá para a física, tem um deslocamento de 40 graus. Do outro lado também você tem uma variação de 40 graus, né? Só que lembra que eu falei que isso daí era uma estradinha? Então o que vai acontecer? Do 180 eu vou voltar a 40. Então nós vamos ficar como? 180 menos 40 graus. E aí então você vai cair em cima do ângulo do 140. Entendeu o que está acontecendo ou não? De novo. Se aqui fosse o 30 e teríamos uma variação de 30, lá também ficaria 180
menos 30. Então você cairia no 150. Se aqui fosse 120, teríamos uma variação de 60. Aqui também. E aí você cai em cima do próprio 60. Entendeu isso ou não? É só você fazer a variação. Eu vou fazer para cima e agora eu vou fazer também para baixo, né? Vamos pensar assim, ó. Tracei aqui um diâmetro. Se eu subo de um lado, o que acontece? A gente vai descer do outro. E se você desce do outro, você vai ter aqui os mesmos 40 graus. Só que dessa vez vai ficar o quê? Andando para frente. Vai ficar 180 mais 40. 180 mais 40 significa que nós vamos cair em cima do ângulo de 220. Não é isso? Legal, olha lá. O ângulo simétrico a ele lá no terceiro quadrante. E a mesma coisa vai acontecer onde? Aqui no quarto quadrante. Também vamos ter um novo ângulozinho aqui para você. De novo, uma variação de quanto? De 40 graus. Não é isso? Joia? Se você volta 40 graus, o que significa isso? É o 360 menos 40. Você vai cair em cima do 320. É uma coisa muito importante. A gente normalmente acaba fazendo assim, ó, um retangulão e nem coloca esse cara aqui do meio, ó. Pronto, vamos lá. Chamada oral para ver se está tudo bem aí com você. Se eu marcar aqui o 20 graus, variação de 20 para todo lado, não é isso? Então aqui vai ficar 20, aqui vai ficar 180 menos 20, 160. 180 mais 20, você cai no 200. 360 menos 20, você cai no 340, certo? Se eu marcar aqui o 210, o que vai acontecer se aqui for o 210? Variação de quanto? Tem que fazer a conta de menos. 210 vai dar o quê? 30 graus. Variação de 30, você cai no 30. Se aqui a gente marcar o 350, variação de 10, você cai no 10. Se eu der um ângulo, você acha que todo mundo só fazendo essa variação para cima e para baixo, né? E agora eu queria fazer a mesma coisa, só que agora eu vou dar uma forçadinha aqui a mais. Queria fazer agora em radianos, para você perder um pouquinho o medo disso. Gente, é a mesma coisa. O que vai mudar? A unidade, só isso, não é? Tá lá, ó. Se você então estiver trabalhando em radianos, aqui vai ficar 0, 2π e π. O que vai acontecer? Vou fazer com as mesmas cores, olha lá. Variação de π sobre 4 em todos os quadrantes, para cima e para baixo, não é isso? E agora é só você fazer a conta aqui, não é? Como é que você faz essa conta? Ah, já sei, você tem medo de fazer essa conta? Ah, não, pode ter medo de outras coisas, dessa conta não. Isso daqui é o quê? Igual a esse, 180 menos 40. Π menos π sobre 4. Eu vou te quebrar o galho agora, eu vou te dar uma orientação bacana. No lugar do π, escreve 4π sobre 4, não é isso? Ah, professor, e aí então isso aqui é uma forma diferente de escrever o π? Exatamente, que se você cortar, você volta o que era antes. Só que agora você faz a conta de cabeça. Quanto que dá 4π sobre 4 menos π sobre 4? 3. 3π sobre 4. E aqui embaixo, como é que vai ficar? Vai ficar π mais π sobre 4. Vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz isso aqui, ó. No lugar do π eu escrevo quem? 4π sobre 4. Com π sobre 4 vai dar quanto? 5. 5π sobre 4. Quer ver que fácil? Se eu colocar lá π sobre 3, vai ter variação de π sobre 3 para todo lado. Que ângulo que vai ser esse? π menos π sobre 3. E aí vai ficar 3π sobre 3 menos π sobre 3, que vai dar 2π sobre 3. E esse aqui? 3π sobre 3 mais π sobre 3, que vai dar 4π sobre 3. Entendeu? Não precisa fazer em graus, já faz direto em radianos. E esse outro aqui vai ficar como? 2π menos, ó, igual a esse aqui, ó. 2π menos π sobre 4. Isso aqui só que tem que fazer um ajustezinho, né? Se eu colocar o 4 embaixo, em cima eu preciso mudar para 8, para continuar valendo o 2π. Então vai ficar 8π sobre 4 menos π sobre 4, que vai ser igual a quanto? 7π sobre 4. Isso daqui é particularmente interessante para a gente resolver equações trigonométricas com resposta em radianos. Valeu?